Hoje nós vamos fechar o assunto sobre murmuração, Exato. né? Dando dicas sobre como não murmurar. Isso. Mas eu já queria começar lendo uma participação que chegou pelo nosso CAT, e essa participação me preocupou um pouco, sabe? Sim. É a Márcia de Belo Horizonte, e ela escreve o seguinte, eu vou ler o que ela disse no CAT. Eu sou uma língua inflamada e no meu coração eu sei que sou má. E hoje eu vivo como um verme, não sou casada, não tenho filhos e agora, por exemplo, estou aqui jogada na cama assistindo televisão e murmurando. Quando, por exemplo, eu vejo notícias na televisão sobre sequestro e essas coisas ruins que acontecem, eu fico no meu íntimo torcendo para acontecer o pior. Preciso de ajuda. Realmente a Márcia precisa de ajuda, né? Muita ajuda. Agora, a autoimagem dela é completamente destruída. Mas justamente o que está acontecendo com ela foi algumas coisas que nós abordamos esses dias, que a murmuração abre porta para quê? Destruição. A destruição. Uma das coisas que nós falamos como consequência, né, da murmuração. Então a gente está vendo aí, ou seja, que ela mesma afirma que a sua língua é inflamada, está aí jogada numa cama e se considerando como um verme, né? Então assim, a quem vive nessa vida murmurando, a consequência e as sequelas são essas. Mas uma coisa, Márcio, que nós queremos dizer para você, que existe saída, existe solução para o seu problema. Você tem como você sair dessa situação, talvez até mesmo saindo da cama, com certeza tendo uma visão do mundo e das situações que acontecem, as más notícias, né? A Bíblia nos instrui a respeito das más notícias, né? Então tem solução para você. Eu gostaria muito que você prestasse atenção no que nós vamos falar aqui hoje, que isso com certeza vai te ajudar a sair desse estágio que você chegou, né? É possível, né, dar a volta por cima, é possível ser transformada, é possível. Então, preste atenção bastante no que nós vamos falar aqui hoje. E ao contrário do que muitos pensam, não é raro, né, situações, ou não são raras situações como é o caso da Márcia, né? A gente tem muito mais pessoas se vendo dessa forma ou Exato. vivendo dessa forma do que se pensa, né? Verdade. Pessoas que estão ali vivendo na mediocridade, uma visão errada de si mesmas, né? E como nós podemos ajudar essas pessoas? Isso. Pastor Gerson, tem aí algumas referências? Alternativas à murmuração, né, que nós vamos colocar. Agora a gente colocou todo esse quadro, mas a gente tem que colocar também as alternativas para que a pessoa possa sair da murmuração. Sair, lutar contra isso, né, entender, né, talvez muitas pessoas não entendam, né, a gente encontrou com pessoas que, né, ao assistir o programa, entenderam que a murmuração estava trazendo consequência para a vida delas. Mas elas ainda não tinham sido alertadas para isso. E através do programa que elas foram alertadas. Então agora nós queremos colocar algumas situações aqui que você vai poder, né, usar até para sair dessa luta que você está tendo ou que você construiu através da murmuração. Muitas vezes nós mesmos construímos isso e chega um ponto que a gente não enxerga como sair. Então nós vamos colocar para você aqui e dizer, né, que tem formas de sair. Jesus nos dá todo tipo de formas na palavra dele para podermos sair dessa situação. Então, né, uma delas é clamar em vez de reclamar. Desabafar com Deus é algo que podemos fazer sem pecar. Muitos homens confessaram a Deus suas dificuldades e foram ouvidos. Josafá estava sendo atacado por inimigos que Deus tinha proibido a Israel de destruí-los. Mas em vez de reclamar, apresentou o problema ao Senhor e confiou nele. Você pode conferir em 2 Crônicas 20, de 7 a 2, sobre, né, a passagem ali de Josafá, que ele levou para Deus a situação dele, né? Muitas vezes Deus já tinha decretado ali, né, que o povo de Israel não podia destruir, mas ele não reclamou. Ele transferiu para Deus a forma que ele ia usar para lidar com isso, né? E nós temos aqui, nós vamos falar hoje, nós temos 3 situações, que é clamar em vez de reclamar, louvar em vez de lamentar e orar
por alguém em vez de criticá-lo. Então nós vamos abordar essas 3 situações. Repete aqui. de novo as 3 orientações. Clamar em vez de reclamar. Louvar em vez de lamentar. E orar por alguém em vez de criticá-lo. Bom, vamos pensar numa situação hipotética do pai com o filho, né? Certamente nós pais, nós esperamos que os nossos filhos não murmurem, né? Só para as pessoas em casa entenderem melhor. Mas as crianças, os filhos, acabam murmurando, né? Sim. Criança, principalmente, reclama de tudo. A gente poderia considerar, por exemplo, criança como alguém murmurador e aplicar essas orientações também? Uma das coisas, um dos lados que eu percebo quanto a criança murmurar é porque ela está reproduzindo o que ela vê, o que ela vive. Né? Muitas vezes ela vê o pai e a mãe reclamando, murmurando da vida, murmurando da igreja, murmurando do trabalho, do salário, enfim. Então, um dos lados que eu percebo é que a criança vai reproduzir o que ela está vendo. Agora, se ela convive num ambiente onde tem pais ali que, ou seja, são equilibrados, ou seja, sofrem as lutas, as dificuldades, mas sempre nos seus lábios está o quê? A dependência, o louvor ao Senhor, a gratidão ao Senhor pelas circunstâncias, agradecendo mesmo até pelas lutas, pelas adversidades, né? Ou seja, que todas as coisas sejam conhecidas a Deus. E isso faz o quê? Que a nossa mente vai sendo o quê? Renovada, transformada através da palavra de Deus. Agora, e por outro lado, se as crianças elas vão se identificar nos coleguinhas da escola, se tem esse ambiente que ela convive também e chega em casa reclamando, murmurando, então se são pais sábios, vão orientar a criança a justamente olhar para uma outra perspectiva. Então, é possível uma criança, já desde pequena, ela ter essa influência, porque o pecado está nela? É óbvio que sim. Mas tem ali os pais presentes que têm entendimento a respeito da murmuração, eles vão ensinando. É o que a palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que deve seguir. E quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. Né? Então, eu parto desse princípio. Que vem de encontro a essas orientações que o pastor Guerra citou. Exatamente. Né? Ao invés de murmurar primeiro, você clama. Você pede. Isso. Sim. Ter essa ligação com Deus, né? Porque aí você vai clamar a Deus por aquilo que você está passando. E não reclamar, nem murmurar. Aí é o quê? Eu joelho no chão e buscar a Deus. Aquele texto lá em Mateus, entra no teu quarto, né? E vai se despir diante de Deus. Colocar realmente aquilo que você está querendo, né? Com relação à pergunta que você fez em relação às crianças, Jean, é muito interessante que isso não vale apenas para criança, isso vale muito para nós também. Mostrar à criança que há uma alternativa para a murmuração, porque muitas vezes a criança ela não entende o que é murmurar. Talvez seja um conceito difícil para ela, né? Ela ter o que é murmurar. Ela está reclamando de uma situação que ela não gostou ou que não foi exatamente do jeito que ela queria. Né? E isso é muito comum. As crianças, elas querem, são determinadas muitas vezes, e algumas vezes são mais determinadas do que nós pais, né? Mas levar a criança a gratidão, desenvolver a gratidão, mesmo que ela não tenha tido aquilo que ela queria, mostrar a ela que o que ela tem é importante, valorizar o que ela tem, valorizar aquele momento e desenvolver gratidão. E isso é uma coisa que nós podemos fazer tanto com as crianças quanto com a nossa própria vida. Levar a criança a ver, por exemplo, de que ela não é a única que não tem aquele determinado objeto ou que não tem aquela determinada coisa, como tem crianças que têm muito menos do que ela. Eu acho que isso é extremamente importante nesse processo de desconstrução desse comportamento de murmuração. Porque uma das coisas interessantes que o Rogério citou aqui é a questão de transformar a nossa mente, né, que está lá em Romanos capítulo 12. E confrontar a murmuração passa por esse processo. Não nos moldar com esse mundo, mas transformar esse mundo com o nosso entendimento e aí sim
Se a criança ela não tem o entendimento de que ela precisa desconstruir uma coisa, ela pode construir outra. E à medida que ela constrói, automaticamente aquilo que não serve é desfeito. Então, levar a criança a uma renovação da sua mente, do seu entendimento, através da gratidão. Essa é uma arma poderosíssima que a gente tem. Ok, então uma criança, você consegue formar nela uma nova visão, porque está num processo de aprendizado. Sim. Agora, uma pessoa, por exemplo, que está com a sua mente, vamos dizer assim, tão bombardeada que ela acaba perdendo um pouco esse senso, né? Esse equilíbrio. Como eu posso até dizer aqui o caso da nossa telespectadora Márcia, que ligou e deixou as declarações que eu li no início, né? Uma pessoa que se vê, a gente percebe que ela não está com o seu emocional equilibrado porque ela se vê como um verme. Uma pessoa que se vê como um verme, né? É verdade que a Bíblia tem até uma expressão que chama Jacó de vermezinho, né? É óbvio que a gente sabe que perante Deus e perante a santidade de Deus, se a gente for pensar bem, a gente é um verme mesmo. Mas a forma como ela coloca é uma forma assim, muito pejorativa, né? É diminuindo cada vez mais o seu valor que foi resgatado em Cristo Jesus. Porque a gente é um verme, sem Jesus nós somos mesmo, né? Agora, com Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Podemos até sair da condição de verme, entre aspas, mas irmos para a condição de filho de Deus. Então, uma pessoa que não está em sua sã consciência, como é que eu posso ensinar para ela que ela não deve reclamar, porém, e sim clamar? Mas o problema é que a pessoa ela vai enchendo a mochila, né? E vai andando. E a maneira que ela vai andando, o peso vai ficando maior. E chega uma hora que ela arreia. Eu lembro quando eu estava no Exército, eu fiz uma caminhada de 16 quilômetros e no final da caminhada eu estava arrastando a mochila, porque estava nas costas e vai arrastando, porque o peso só vai aumentando a maneira que você vai andando. Então a pessoa, ela vai enchendo isso e uma hora ela vai ter que tirar essa mochila. Ela vai ter que tirar mesmo e arrancar esse peso das costas. Essa mochila seria a sua carga emocional? Carga, tudo que ela foi carregando ali. Carga emocional, decepções, raiz de amargura. Você entendeu? Um pacote que ela botou ali dentro, aí chega um ponto que ela acha que ela não tem forças para mais nada. E aí ela vai ter que... Aí ela precisa de uma terceira pessoa para ajudar. Aí precisa de alguém até para tirar essa mochila das costas dela. E uma coisa que é importante, antes do Rogério falar, que antes de ser um mau hábito, isso é pecado. Sim. Então, essa é uma diferença que a gente tem que entender, que é muito clara e é muito forte. Então, murmuração tem o aspecto do mau hábito, sim. Mas antes de ser isso, é pecado. Então, assim, e Deus abomina esse tipo de pecado, né? Então, a reação do Senhor sempre foi muito dura com aqueles que murmuravam e reclamavam, porque na realidade era assim, você estava sendo ingrato com Deus pelas coisas que Ele está te dando. Então essa ingratidão gera a murmuração, faz comparações, aí vai várias situações que nós já abordamos aqui durante a semana toda. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender, que todo pecado ele precisa ser abandonado. Obviamente tem que ser confessado, tem que existir o arrependimento e abandonar, ou seja, colocar no altar do Senhor e abandonar esse pecado. Não é? Aí vem a força do hábito que foi criado como qualquer outro pecado na nossa vida. Não é? Desenvolve em nós o quê? Um hábito de cometer que tipo de pecado. Então, aí é uma outra história que tem que ser trabalhada, ou seja, vem através do texto que nós colocamos ali, Romanos 12:2, onde a nossa mente vai sendo renovada e restaurada através do quê? Através da palavra de Deus. Não é? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro diante de nós, que é um pecado, é uma prática pecaminosa, que precisa ser abandonada para que nós sejamos o que? Transformados, não é? A imagem e semelhança do Senhor.